Olá, Clau! Eu hoje estou num cenário especial. É aquela música que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João é o primeiro encontro nacional de numismática e multicolecionismo. Você sabe que tem cada coisa aqui. Eu já andei dando uma sapeada e vou mostrar tudo para vocês diretamente aqui do coração pulsante de São Paulo. E eu já começo aqui sem saber nada, gente. Então vamos aprender juntos. Douglas, me explica por que a mesma nota de um cruzeiro custa R$7, custa 30 e poucos reais, custa R$350. Então, Fábio, depende da assinatura do ministro, da numeração, ou às vezes tem um asterisco, então passa a ficar mais caro. Aqui, um asterisco. Ah, olha isso aqui, que interessante. Então essa aqui... E mudam os 12, ministros. 38 por conta do... E vão mudando os ministros da Fazenda. Não, gente, interessantíssimo isso. Olha, eu gostei dessas notas aqui num formato diferente. Parece dinheiro de brinquedo, Cláudia, dá pra gente jogar banco imobiliário. O que são essas notas? São notas da Alemanha da época da inflação. Ué, mas tá estranho isso aqui, porque não tem o verso. Como assim que só tem a frente? Então eles queriam fabricar mais dinheiro rapidamente, então eles não... Imprimiam só a frente para ganhar tempo. Não, fantástico. E tem umas curiosidades aqui que eu não aguentei. Então, por exemplo, isso aqui que é lindo, que está na caixa original, é uma medalha do que é? Isso é uma medalha da Exposição Internacional de 1922, no Rio de Janeiro. Que lindo, olha isso como é bonito. Bonita, né? E essa é a caixa original do evento. Nossa, que lindo. E eu vi uma outra medalhinha aqui que eu adorei, Clau, que é o máximo. Esse daqui também é uma medalha. Só que não é uma medalha. Ah, não é uma Não, medalha? isso é uma moeda. Não posso acreditar, jura? Vira ela. O que está escrito aqui de valor facial atrás? $1. $1. Se Ah, não. tem valor facial, é uma moeda. Eu só quero agora andar com esse dinheiro aqui, que eu tô adorando isso. Mas se eu usar isso aqui, se eu chegar pro caixa da lanchonete nos Estados Unidos e der essa moeda, ele vai aceitar? Então, tem algumas moedas que são aceitas em formatos diferentes, outras não. Essa, por exemplo, não. Mas tem, por exemplo, uma moeda da Alemanha. Essa daqui. Tá. Essa moeda tem um anel de polímero, uma moeda comemorativa. Essa é a Não, para que ela acende. Isso é um anel de polímero. Eu já acho que ela tá acendendo de alegria porque ela me viu. Cada valor facial tem uma cor diferente, é colecionável. Sensacional isso aqui. Tem muitas moedas, eu vi tuas e de outras pessoas que estão expondo. Por exemplo, Drummond. Olha, Carlos Drummond de Andrade. Tem a história, né? Tem um histórico da personalidade, do personagem. E tem... Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Olha o JK com a história. Que bonito isso. Elas são peças feitas para colecionadores. Que demais! Então, por exemplo, assim, uma dessa do Portinari. Portinari tá tão em alta, tá com uma exposição no MIS espetacular. Tá linda essa. E a história do Portinari que eu conheço bem. Então, essa daqui, vamos ver. Quanto vale ela de facial, Didi? Essa daí, eu aprendi, viu, que valor facial é o que está aqui na moeda. Eu tô impossível. Exatamente. Essa vale $2? R$2, exatamente. Ju, você vende por quanto? Essa daí, ela vale R$3.500. Quanto? R$3.500. Não, olha como é investimento essa história da coleção. Agora, você não tem só moeda aqui. Porque isso aqui, por exemplo, aliás, isso é moeda, né? Isso é moeda. Mas ela tem uma função que ela dirige. Exatamente, ela é como se fosse uma bússola que direciona para Meca. Então, os muçulmanos eles podem utilizar justamente para direcionar aí a sua oração para Meca. Me conta aqui umas coisas que eu achei interessantes. Estes bichos nessas notas comemorativas, eles têm aqui a nota e a moeda. Então saiu uma coleção onde estão os bichos utilizados nas notas e moedas, é isso? Correto. Essa é uma coleção da série Iconografia da Fauna Brasileira. Que bonito Foi isso. produzido pela Completei em parceria com a Associação Amigos do Museu de Valores do Banco Central. Que bonito isso. Tem uma tiragem limitada e de apenas 500 ou 2.000 unidades. E, Clau, quem não veio, não teve oportunidade de vir nesse evento, não precisa ficar triste. Porque esse evento acontece mensalmente, vai acontecer até o final do ano.
Sempre aqui no Hotel Monreale, no centro de São Paulo, o antigo Hotel Excelsior, que tem todo um glamour, uma coisa dos áureos tempos. Eu estava no salão de baile, queria até você aqui para a gente sair dando uma bailada. E é um universo que a gente só passa a conhecer graças a esses profissionais tão especiais. Então eu vou aproveitar, já que você não está, Cláudia, eu vou dar uma bailada com ela aqui e nós vamos passear pelo evento um pouquinho. Aprenderam mais sobre numismática e multicolecionismo? Eu já estou me achando um expert. Acho que até vou começar aí uma coleção de notas e moedas também. Mas é nesse cenário, aqui no centro, Praça da República, Caetano de Campos, que eu deixo você, Clau, com um beijo grande. Até o próximo, sempre com assuntos super interessantes. Nossa, super interessante, Fábio Arruda. Bom dia para você, bom dia, boa tarde, né? Para todo mundo que está ligado aqui já no nosso programa, no Vou Te Contar. Falando em Vou Te Contar, é triste muita gente tá sabendo, mas a Renata Capucci, né, da Rede Globo, eu gosto muito do trabalho dela, ela declarou no seu Instagram que está com mal de Parkinson. Agora, doutor Júlio Pereira, bom dia. Bom dia. Ele é neurocirurgião do Sírio-Libanês, da Beneficência Portuguesa, é do time aqui do Vou Te Contar. Muito jovem, né? É muito jovem, é atípico. Normalmente acima de 65 anos. Mas pode acontecer, porque tem um filme aí também que eu vou mostrar hoje, muito sucesso no cinema, em que a personagem central, ela se descobriu com Parkinson aos 25. E eu tenho um chefe muito querido por mim, eu não vou dizer porquê, mas que aos 35 descobriu que estava com Parkinson também. Aquele ator de Volta para o Futuro também, né? Michael é verdade, muito cedo. Então pode ocorrer mais cedo. Aí tá a foto da Renata. Agora, o que pode provocar o Parkinson, você sabe, Fefão? Não faço Hoje ideia. vai saber. Opa, porque quero você saber. assiste e participa do Vou Te Contar. Que legal. E o Vou Te Contar conta tudo mesmo, né? E deixa eu mostrar para vocês a nossa chefe de hoje. Se você gosta de doce, tem mesmo que ficar ligada aqui no programa. Alessandra Guilherme, bom, primeiro... Essa danada com essa carinha aqui tem 4 filhas, 4 meninas. Eu falei, nossa, corajosa. A minha casa é rosa, né, Cláudia? Ai, que lindo. A casa é literalmente lindo rosa. pro teu marido, né? Ele fica doido, né? No mundo das mulheres. E você sabe que eu comecei a cozinhar porque ele operou do coração. E a médica que operou ele falou pra mim, agora eu já sei porque ele operou do coração. 4 mulheres é pra endoidar mesmo, né? Pra ficar doido. Pra ficar feliz, né? Pra ficar feliz, Mulher é tudo de bom, não é? Agora, vem cá. Além do cacau que a gente tem lá na ponta para mostrar para vocês, este é de chocolate com doce de leite. Olha que rico. Eu vou até levantar um pouquinho. Olha, Fefão. Lindo, hein? Vamos enfiar a cara no bolo hoje, hein? Aff, De Maria, repente, na eu próxima, quero. a gente traz esse aí. Muito Vamos ensinar lindo. Esse aí também. E esse é do quê? Esse aqui também. Esse aqui é um bolo fake que eu trouxe, né, pra mostrar. E eu queria mostrar mais a técnica do ganache, do espatulado. Que a gente pode colocar em bolo verdadeiro. E, ó, a gente não... É ganache, isso aqui é chocolate. E, ó, tem o toque seco. Isso é legal pra quem tá em casa. E quando a gente trabalha com chantilly, a gente põe a mão, bagunça o bolo, né? E pode derreter. Nossa, super adiantou a minha vida, porque eu consigo transportar. E essa aqui, ó... É a nossa mousse. 3 mousses. É o que nós vamos ensinar você a fazer daqui a pouco. Seja muito bem-vinda. Daqui a pouco eu volto aqui. Este é o berinjela, né, berinjela? Fala com a chefe, já foi te procurar. O berinjela. E eu já vou começar o programa, ele fica em casa aqui, ó. Ele fica à vontade. Com um recado do Marcelo de Carvalho. Eu quero que você preste atenção, não só porque ele é chefe, dono, entendeu? É porque ele vai falar como a Rede TV se preocupa em te dar prêmios. E que prêmios, hein, Marcelo? Olha só o Volvo XC60 que você pode ganhar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui da tela. Acesse o link e participe do maior festival de prêmios da TV brasileira. O Rede TV Plus já deu mais de 10 milhões de reais em prêmios. E chegou agora a sua vez. O maior prêmio da história do Rede TV Plus. Um Volvo XC60 vai ser seu. E ele vai ser seu, sabe por quanto? Por somente R$ 5. Melhore agora a sua vida com o Rede TV Plus. Olha, parabéns!
Já temos muitas pessoas capturando e concorrendo ao Volvo XC60. redetvplus.com.br. E olha, gente, aqui no Vou Te Contar, na Rede TV, no Vou Te Contar, em todos os programas da Rede TV, tem aqueles prêmios instantâneos, dá pra rodar a roleta. Mas o mais importante é que com uma assinatura de apenas R$5, você pode ganhar um Volvo XC360, que é... Olha, o Michele tá com fome, o Berinjela. Você pode ganhar um Volvo 360, muito legal, né? Custa mais de 390 mil. Por R$5, acredita na sua sorte, cara. redetvplus.com.br. Esse programa tá bom pra cachorro, hein? Tá dormindo agora? Não é? Comeu e foi dormir, Alessandra. Ei, Berinjela, claro. que vida boa, hein? Nós vamos fazer agora aquele bolo ali. Será que você pode cortar uma fatia pra gente ver? Claro, posso sim. Vamos cortar. Essa é a Alessandra Guilherme. A Alessandra tem 4 filhas. É casada há quanto tempo? Eu sou... Com ele eu tô há... Olha as contas. 15 anos e casada há 13 anos. Eu sei lá, ele tá te olhando. Você 13, não errou, 14 né? anos. Se eu errei, vou dormir na casinha do cachorro, Eu tô né? achando. Agora, você que tá assistindo o programa aí, veja como dá tempo de fazer tudo, né? Dá, sim. Ela é mãe, ela é dona Mãe. de casa, ela tem 4 filhos. Dou e aula. ela dá aula, tem um buffet onde faz doces e salgados. Pode atender teu casamento, tua festa, né? Que linda! Vou te comer. Olha! Gostoso. Vou pôr num pratinho. Que linda! Que deu? O Fefão já se mandou? Já E ia dar super pra ele? facinho de fazer, viu, Vou Cláudia? guardar pra Super você, viu, doutor? tranquilinha. Deixa eu só Hoje está no usar estúdio aqui o doutor grande amigo Júlio Pereira, que é do Sírio-Libanês, da Beneficência Portuguesa, é neurocirurgião e nós vamos falar de mal de Parkinson já já. Que lindo que ele fica. Vamos fazer? Fica. Bora lá. Então, Cláudia, a gente vai começar aqui com o chocolate meio amargo, né? Já deixei ele previamente derretido para facilitar tudo aqui. Com os mousses, então, né? Vamos começar com a Mesma, base, tá. né? Que seria o browniezinho brownie. aqui embaixo. Ok. É bem pouquinho mesmo, porque é só esse pedacinho que a gente precisa. Vai estar no nosso Instagram, @programa Vou Te Contar, mas eu vou ler aqui para vocês. 3/4 de xícara de chocolate meio amargo. Isso. 3 colheres de sopa de manteiga. E aí eu já derreti Temperatura também. ambiente. Isso, eu já derreti ela para facilitar. 2, Oião. 2 e a gente ovos. já vai misturar. Meia xícara de açúcar mascavo. Ai, que gostoso. Vai ficar com gostinho de pão de mel, né? Fica. 1 colher de essência de extrato de baunilha. 75 gramas de farinha de trigo. Agora eu vou colocar... Isso dá mais ou menos 1,5 xícara? Dá 1,5 xícara, é Uma isso xícara e mesmo. meia. 1,5 De xícara de farinha de trigo. É pra dona de casa que tá em casa não ter a balança, 1,5 xícara, tá? E é muito fácil, que a gente não precisa de muitos utensílios, dá pra fazer à mão. Que legal. Então a dona de casa consegue fazer. E pra vender também, né, Cláudia? É bom, pra vender né? também. Faça e venda, olha, o que Colocamos tem aqui. de dona de casa sustentando lá. E você sabe que eu fazendo comecei doce, assim, salgado. Clau? Eu comecei desse jeito. Meu marido operou, eu tava com as crianças pequenas sozinha, comecei vendendo bolo, doce. E o que era pra ser, assim, só uma renda, um quebra-galho, né? Virou profissão, faz 12 anos. E ela Olha já só. ganhou 5 prêmios, né? Como confeiteira. Isso é muito Foi muito, assim, muito gratificante, legal, né? E mulher empreendedora. E mãe, né? Mãe, esposa, professora, e vamos lá, né? Podemos ser muitas, né? Podemos ser muitas. Enquanto você mexe aí, eu quero mostrar, chamar a tua atenção para mostrar um vídeo. Olha que bonitinho eu recebi por WhatsApp. Coloca na tela pra gente ver. Meu nome é Rosângela Rodrigues Costa, sou aqui de Novo Mundo, no Mato Grosso, no assentamento Tabapuã. Passando aqui para desejar um bom dia a vocês do programa Vou Te Contar. Que graça, eu adorei você. Que linda. O que ela falou? É Tabapuã, Mato Grosso, né? Nossa, que lindo. Um beijo. Olha, manda aí umas mensagens pra mim, tá bom? Eu quero Legal. saber onde você tá me vendo. Agora, olha aqui, ó. A gente vai mexer.
para dar aquele pontozinho de massa. E quanto tempo fica no forno e como tem que 15 estar? minutos mais ou menos no forno, não Tá. mais do que isso. E aí, para tirar, ele tem que estar molhadinho, o palito tem que estar sujo. Se o palito estiver seco, passou do ponto. Aí o brownie virou biscoito. Tem esse pulo do gato aí. Que legal saber. 180 Que graus. normalmente a gente espera secar, né? Não, e esse é diferente, viu, Cláudia? Não pode esperar secar, não. Se a gente esperar secar, o que vai acontecer? Ele vai virar um biscoito. E a gente perdeu. Aí eu tenho aqui a minha forma para poder assar. Não precisa untar? Vamos untar agora. Outro pulo do gato para ela sair de ficar perto, assim, ó, porque às vezes bonitinha com Ah. essas camadas e a gente untar a forma com desmoldante. Olha É. E de longe, né? Porque senão a gente fica coberta de gordura, de desmoldante. gordura, de É. E agora a gente coloca aqui para assar. 15 minutinhos, forno pré-aquecido, a 180 graus, forno de casa mesmo, bem tranquilinho. Pulo do gato também é a gente espalhar. Porque deixar ele assim, ele vai assar do jeito que ele tá, ele não espalha sozinho. Então a gente vai espalhar e vamos levar pro Se você forno. fizer numa forma retangular, uma coberturinha de chocolate, pode vender os pedaços. Pode vender do os brownie, pedaços, né? Então é legal saber E fazer essa o forma brownie. é de 20 centímetros de diâmetro, é Tá importante também, tá? Bora lá pro forno e eu já Vai tenho lá. um assadinho aqui. Tá bom. Agora eu quero dar um recado pra vocês, porque ela vai fazer mousse. Eu vou perguntar, eu não sei ainda. As claras em neve são de ovos ou... Esse é chantilly. Ah, não é? Chantilly, não. Tá bem então firminho, esquece né? que eu ia falar. Chantilly. Não vai É, clara em neve. não vai clara em neve. Mas, de qualquer forma, eu vou dar um recado. Eu já ia Sim. começar. Se você estiver grávida, não pode comer mousse com claras de ovo, assim. Pode ser aquelas, né? Que já vem em caixinha e tal. Isso. Mas quebrar o ovo e usar a clara, mulher grávida não pode. Nem gema, nem clara crua. Eu já volto É verdade, aqui. Pode tá ser? bom, Clara. Pra gente continuar? Nós vamos falar agora sobre como ganhar mais dinheiro. Você quer ganhar mais dinheiro? Quer? Fazendo coisas pra fora, você pode ganhar mais dinheiro. Ah, bom, aquele é o chantilly, então. Isso. Aqui eu já tenho o meu brownie prontinho. Agora eu vou Ok. mostrar o pulo do gato, os segredinhos da receita. Vai lá. É uma forma de fundo removível. Mas aí, pra mim não ficar transportando pra lá e pra cá o fundo da forma que a gente vai perder, o que eu fiz? Cortei um isoporzinho, ó, essas basezinhas de isopor pra colocar embaixo. Uma delas até tinha e eu tirei. Mas peraí, não derreteu? Não, isso pra depois de assado. Ah, bom. Tá? Depois de Eu assado. achei que você tava tirando não, do forno depois de assim. assado, tá? Já tá friozinho, depois de assado, eu já fiz aquela casquinha bonita. Ah, tá. Foi Porque só pra montar. você manda pra alguém, a pessoa não Isso, devolve, e aí eu você fica perco. com uma forma que não vale para nada. Não, e eu fiquei com umas 20 dessa aí, né? Sim, aí eu tá. falei, agora Não eu dá, vou, né? Já tô esperta. tá então eu coloquei essa basezinha pra poder montar, né? Então vamos lá de novo, com calma aqui pra mim não quebrar ele. Deixa eu só arrumar aqui de novo. Vamos lá. Aqui, Cláudia, a gente tem dois jeitos de montar. A gente pode pegar um acetato e passar ele aqui por dentro, né? Mas a dona de casa que não tiver, não tem problema. Ela pode usar o desmoldante ou o próprio óleo mesmo, óleo de cozinha, né? Então a gente vai sempre usar o desmoldante aqui, ó. E tá aqui o pulo do gato da receita. Usar o desmoldante para montar e ter uma forma de fundo removível. Por quê? Se eu não usar o desmoldante, eu não consigo essa camada bonitinha assim. A hora que eu sair, ele vai estourar todinho, né? Então, vamos deixar aqui de ladinho pra gente fazer agora a nossa mousse. São 3 mousses, as 3 etapas são iguais, mas eu vou fazer essa aqui primeiro. A gente vai hidratar a gelatina com a água. As receitas todas no nosso Instagram, tá? Então, eu deixo ela hidratando aqui um pouquinho. Já já ela vai pro micro-ondas 15 segundinhos. Enquanto isso, eu vou pegar o chocolate, que também já está previamente derretido. E presta atenção, porque no ar nós vamos fazer só uma, mas são 3. Isso, a gente pode fazer então, já... você tá fazendo qual aí? Essa é a primeira parte, tá? Não, qual? É a de chocolate amargo. Amargo, tá. Isso. 1,5 xícara de chocolate amargo. Isso. É uma mousse amarga, uma ao leite e uma branca. Isso, a gente pode fazer as 3, dá? Acho que dá tempo de fazer Não, mas assim. não dá tempo pra mim, mas Ah, por tá. causa do Então horário. tá bom. Uma Então, xícara vamos lá. de chantilly batido. Isso. Já tá lá, você pode Mexe. bater já pra todo mundo. Isso. Uma colher de sobremesa de gelatina sem sabor. E uma colher de sopa de água, que ela hidratou a Ótimo, gelatina isso e vai mesmo. levar ao micro. As outras, tem a receita no nosso Instagram. E o modo de fazer é idêntico. Igualzinho. Tá. Esse é só colocando uma camadinha em cima da outra. Tá. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho do meu chantilly, que parece uma clara batida mesmo, né, Cláudia? É verdade, tava parecendo Aqui, ó. de longe. Aqui já tem para os 3, tá? Então eu vou pegar Tá. uma xícara só, quantidade de uma xícara mais ou menos. E quanto você tem de chantilly aí? E eu tenho aqui 2,5 xícaras.
de chantilly No total? batido. Isso, Tá. no total. Eu vou Agora, colocar o quase que ela uma faz? xícara. Enquanto ela leva um mousse para ficar pronto no micro-ondas, ele saiu do micro-ondas, você leva à geladeira. Isso, a mousse eu só derreto aqui, ó. Já deixei uma derretidinha aqui. Eu derreto isso, você já tenho derreteu? isso, já derreti. Tá. Isso você leva no micro-ondas. Isso. As claras da A gelatina, gelatina com a sem água. sabor, isso mesmo. A mousse, ela fez e colocou na geladeira. Isso, põe na geladeira aqui em cima. Vamos lá. Vamos finalizar essa aqui. Aí com ela quente mesmo, Aí ó. você leva esse bolo com esse mousse, Com esse só pra ver se eu mousse, entendi, isso na mesmo, geladeira. na geladeira. Aí você faz o outro mousse do mesmo E jeitinho. coloca por cima. Isso E aí, ele já não mistura? Não mistura. 3 minutinhos no freezer já tá ótimo, não mistura. Ela no fica bem freezer você põe. firmezinha, ó. Porque olha, você tá vendo aí então, ó, como elas ficam bem separadas? Exatamente. Essa, por último, é Aqui, o amargo, ó. ao leite e o branco. Isso mesmo, As ó. mousses. Aí a gente vem, Nossa, que coloca prático, aqui, menina. ó. Muito prático. E aí a gente tem que bater aqui e dar uma espalhadinha pra ela ficar ali. E vai pra geladeira. E vai pra geladeira. Aí a Alessandra vai fazer a de chocolate ao leite. Isso mesmo. Enquanto você começa, essa vai pra geladeira fazer ao leite, eu vou dar um recado Tá pra ótimo. vocês que estão assistindo Vamos o lá. programa. Já fez a outra? Já tô aqui, já adiantando as duas, ó. Aham. A do próximo, de chocolate branco. Como a gente tá com pouco tempo, Cláudia, eu já fui adiantando, tá? Já derreti a gelatina. Vou colocar lá também. Tá. Aí coloca sobre aquela. E coloca sobre aquela. E depois, essa aqui, a branca, que é pra fazer a última camada sobre essa aqui. Quanto você gasta pra fazer esse Ó, pra bolo fazer, mais ou menos uns R$45 e a dona de casa pode vender até por R$120, R$150. O que eu tô tá? fazendo aqui? Uma moça. Devia estar em casa fazendo bolo. Não é? Fala sério. É bem lucrativo. Já vou colocar isso aqui também. É bem lucrativo, viu? Muito lucrativo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o mal de Parkinson com o doutor, mostra o doutor Júlio lá, doutor Júlio Pereira, neurocirurgião do Sírio-Libanês, da Beneficência Portuguesa. No Brasil é muito grande, doutor, o número de pessoas? Muito comum, quase 300 mil pessoas. Meu Deus, você vai saber mais detalhes daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um intervalo, então. Essa tá pronta, eu vou pegar o bolo, tá? Isso, pode vamos pegar. colocar sobre Aqui ele. embaixo, Clau. Ah, embaixo? Isso, tá embaixo, é. Pode pegar, a gente vai colocar sobre ele. E aí, a gente já volta para colocar a última camada. Isso aí. Aqui, ó. Já gelou, Já tá deu vendo? uma firmadinha, Mostra aqui muito pra mim. rapidinho. Isso, Muito Rodolfo. rapidinho. Tá aqui, agora você coloca Agora vamos essa. colocar essa. E essa de baixo é amargo, então ela vai ficar mais escurinha. Ela fica mais escura. Olha que bonito. Ó, É. já dá pra perceber o contraste ali já, ó. Que legal. E A gente já espalha. volta. A gente ficou aproveitando aqui, né, o intervalo. Não é? E agora? Agora aqui eu coloquei a última camada, Tá né? A muito última mousse. 4 horas de geladeira, Clau, pra ficar bem firmezinha, tá? Aí Deixa pode aqui. decorar E aí e pode vender. desmontar. Isso aí, Ou desmontar e vender. Ou comer, né? E principalmente a dona de casa que tá em casa. Aqui eu cortei 3 pedacinhos daquele isopor mesmo que a gente coloca no pratinho. Vou colocar aqui o cacau em pó, o chocolate em pó, o que você tiver aí. Só pra gente fazer uma graça, porque eu acho que o trabalho tá aqui, né? Na graça, no detalhe que a gente faz. Vou deixar aqui de ladinho. Aí tiro, ó como que fica bonitinho. Nada, nada. Tem esse pulo do gato aí, ó, pra Olha, dona de posso até casa escrever. fazer. Pode até escrever. Que bacana. Cortei os moranguinhos aqui no meio. Perfeito. E, E olha tá só, pronto. e tá Qual o pronta. seu Instagram? É @chefe Alessandra Guilherme, no YouTube também, chefe Alessandra Guilherme. Ela tem buffet, ela faz festas, Isso. ela dá aula de gastronomia e faz doces maravilhosos. Volte, tá bom? Prazer. Aí no viu, vídeo, as Nanete? redes sociais, aí ó, @chefe Alessandra Alessandra Guilherme. Guilherme. desse jeito. O meu é @Claudete Troiano, _oficial. Obrigada, viu? Imagina, eu que Beijo pra você. agradeço. Vai encarar, doutor, um bolo, não pode? Vou querer, dessa vez eu vou querer. Vai querer? Eu já venho aí, então. Nós vamos falar... Ó, o doutor vai querer. Corta um pedaço pra ele aí, pra mim, por favor. E nós vamos falar agora sobre mal de Parkinson.
Ai, gente, eu fiquei tão chateada, viu? A jornalista Renata Capucci, eu gosto muito dela, uma excelente jornalista, repórter, né, do Fantástico da TV Globo. Ela contou em suas redes sociais recentemente que foi diagnosticada com a doença de Parkinson. E muito nova ainda, não é? Ela recebeu esse diagnóstico em 2018 e agora, aos 45 anos, ela torna pública essa parte da sua vida. Mas nem sempre a gente tem vontade de compartilhar, às vezes a gente tem que amadurecer aquilo que está acontecendo. Olha, veja o que está escrito aqui na minha tela, eu vou ler para vocês, que é a publicação dela. Pensei muito sobre esse assunto, sabia que ele iria chegar e que minha vida, e que vinha na hora certa, quando eu me sentisse exatamente como eu me sinto hoje, forte, confiante, feliz. Não é fácil, mas não é o fim, com certeza, viu, Renata? Te convido a vencer o preconceito e a desinformação sobre essa e outras doenças neurodegenerativas que acometem tanta gente como eu. Aí ela faz o convite para o podcast dela e eu te faço o convite para entrevista com o neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês, do Hospital Beneficência Portuguesa e do time Vou Te Contar, Dr. Júlio Pereira. Sempre uma alegria recebê-lo, viu? Perfeito. Eu não sabia, assim, eu vi um caso muito de perto, mas que pudesse acometer pessoas tão jovens, né? Pra você ter ideia, Claudete, a segunda doença neurodegenerativa mais comum, né? O OMS coloca quase 6 milhões de pessoas no mundo com doença de Parkinson, né? A gente evita botar um mal de Parkinson, que chamava, né? Mal de Parkinson, tem um estigma muito forte, né? Hoje se fala doença de Parkinson. E a informação, o texto dela é perfeito, né? Todo mundo vai adoecer, a gente já falou isso várias vezes, né? Nosso relógio biológico é contagem regressiva, né? E quando você adoece, você entende o que está acontecendo, você adoece melhor e vive melhor. Tá. Agora, o que provoca a doença de Parkinson? Perfeito. No meio do cérebro tem uma região que chama substância negra, que tem dopamina. Dá pra Essa mostrar? dopamina dá sim, aqui nesse modelinho, aqui no meio do cérebro, né, que a gente chama gânglios da base. E essa substância negra, cai essa quantidade de dopamina, e a dopamina é responsável por quê? Pelo regular os movimentos finos. Por isso que qual é o sintoma de Parkinson, né? Se o movimento fino está prejudicado, porque tem pouca dopamina, o tremor, um dos sintomas mais comuns, a bradicinesia, o movimento fica mais lento, a rigidez, a pessoa fica mais dura, e a instabilidade postural. Então, são sintomas que incomodam muito a pessoa. Mas isso é hereditário? É um problema genético? Por que ocorre? E às vezes em pessoas tão jovens? É o grande problema das doenças neurodegenerativas. A gente diz que tem um fator genético, mas é idiopático, a gente não sabe. A gente sabe que os neurônios começam a envelhecer, eles começam a morrer, e a partir daí a dopamina caindo, e só quando cai 80%, para você ter ideia. Então, às vezes a pessoa tem sintoma muito antigo, que a gente chama de não motor, a pessoa de repente começa a ter os sintomas motores. Então, é na fase mais avançada até da doença que aparecem esses sintomas. E eu já vi, é impressionante, né? A pessoa, ela não consegue andar direito, né? Enrijece, parece que um pouco o corpo. Mas hoje, os medicamentos estão bem adiantados. Então, como se trata a doença de Parkinson, doutor? Perfeito. Os sintomas pré-motores, né? Que tem essa parte de sintomas motores e não motores. Às vezes envolve constipação, a pessoa, para ir no banheiro, ela tem uma dificuldade, às vezes muitos anos antes. Perda de olfato, às vezes muitos anos antes também. E depressão. Então, a gente sabe que a dopamina, ela tem a parte motora, mas tem outros sintomas também. E o principal questão, Claudete, é você dar o diagnóstico e a gente dar remédio que otimiza essa dopamina. Então, normalmente, no início da doença, o paciente melhora bastante, ele volta à vida dele normal, mas como é uma doença crônica, ele vai perdendo mais neurônios e a gente começa a modular. E é degenerativa, né? Mas assim, é um peso quando a gente fala degenerativa, a pessoa acha que é o carimbo de que está morrendo, mas a maioria dos pacientes vão ver muitos anos, 20, 30 anos. Degenerativa é mais um processo mais lento. Mais lento. O que ele sofre mais até do que Alzheimer, Claudete, é porque a pessoa percebe tudo. Cognitivamente, normalmente ela está muito bem. Sabe o que está acontecendo com ela. Mas consegue trabalhar, não? Consegue, a grande maioria. Pra você ter ideia, 20, 30 anos. Você é até médico que fala com o paciente, né? Quando tem intimidade maior, fala assim, ó, eu quero viver tanto tempo para te cuidar, né? Porque não é uma doença que você recebe diagnóstico e está morrendo rapidamente, né? Você perde o movimento, às vezes. E existe alguma maneira de prevenir a doença de Parkinson? Se eu sei que tem casos na família, uma vez que tem essa dose, né, genética e hereditária, tem algum exame que a pessoa possa saber para ver como é que está aí, né? Perfeito. A gente sabe que algumas doenças, alguns problemas causam isso. Por exemplo, agrotóxico, já tem relato, metais pesados, né? Mas, obviamente, isso é o detalhe. A maioria das vezes a gente diz que é idiopática. O que a gente sabe que evita é a pessoa ter a vida saudável, que a gente já falou, né? Alimentação balanceada, porque muitas das teorias que se diz é o agente oxidante.
Então, alimentos, essa coisa antioxidante, inflamação, tudo isso faz com que o neurônio perca. Óbvio que isso tudo são teorias sobre a origem, mas a gente não tem certeza. Tem uma prevalência, doutor, maior, homens, mulheres? Existe sim. A partir dos 65 anos, começa a ter 1 a 2% da população. Então é muita gente, só quem passou dessa faixa etária. E é um pouquinho maior em homem. A gente não sabe explicar o certo porquê, mas é pouca coisa. Então é bem parecido homem e mulher. Mas como você falou, a pessoa fica mais forte quando tem alguém do lado, não é? E quando ela própria se sente, como a Renata falou nessa primeira nota aqui, forte, feliz. E nós aqui do programa, Renata, queremos desejar que essa força permaneça, né? Por isso fizemos questão de trazer o doutor para falar. Não é um diagnóstico de, nossa, você está ferrada agora, né? Não, com certeza. É isso que você fala, Cláudia, essa abordagem sua alegre. Até quando fala de doença, eu acho muito bom por isso. Todo mundo vai adoecer, como mostra no filme, né? Realmente você vai ter o cuidado, você vai ter a limitação motora, né? Eu até brinco com meus pacientes, falo assim, a gente nasce dando trabalho e morre dando trabalho. Não tem jeito. Ninguém quer morrer jovem, de morte súbita. E quando a gente pega informação, a gente vê como melhorar a nossa qualidade de vida. E o paciente com Parkinson trabalha, ele é funcional, ele tem alegria, né? É importante viver e a informação faz isso. Você vive com qualidade de vida. Doutor, super obrigada pela presença. Vamos deixar aí o Instagram do doutor Júlio Pereira, que é neurocirurgião, é membro do Corpo Clínico dos Hospitais Sírio-Libanês e Beneficência Portuguesa e faz parte do nosso time, como eu gosto de falar. Perfeito. Muito obrigada, Baiano. Obrigado. Vamos mandar um beijo lá pra Bahia. E Gabriel já me deu trabalho extra, disse que quer vídeo pro Instagram, tudo isso eu vou fazendo. Ele é ativo, né? Não para, né? Nossa, isso aí, meu filho, ligado no 220, viu? Tá bom. Um beijo, obrigada. Alô, Bahia, beijo pra vocês aí, que o doutor é de lá. Vamos pro intervalo e eu volto pra contar uma história de vida. Você vai gostar. Ai, gente, dizem que a nossa vida é uma roda gigante, né? Tem dias, tem épocas na vida que nós estamos lá em cima. Em outros momentos, nós estamos lá embaixo. Se a gente não tiver fé, não tiver força, não tiver Deus no coração, a gente não levanta, a gente não supera nada. Pobre daquele que não acredita em nada e não tem fé. Não é o caso da minha convidada agora, linda você, viu? É a Renata Maria Vieira Pereira. A Renata viu seu mundo desabar. Imagine você que, como eu, é mãe, quando você vê que a tua filha está à beira da morte. Quantos anos tinha a tua filha? Qual o nome dela? O nome dela é Alana. E assim, o primeiro caso... Obrigada. O primeiro caso foi quando ela nasceu. Já nasceu prematura, né? E já passou por um histórico bem sofrido no hospital. Depois, com 2 meses, que foi quando ela teve a bronquiolite, que o doutor estava falando aqui de doenças. Quando ela teve a bronquiolite, que aí ela chegou mesmo à beira da morte. Então, foi assim, foi um período bem triste da vida. Era a primeira, filha? A primeira e a única, até hoje a única. Então, assim, era a primeira neta, a primeira filha, a primeira neta de todas as partes. Então, assim, era o xodó. E aí, já nascer assim, já nascer passando. Como você se sentiu naquele momento? Naquele momento, eu me senti, assim, bem triste, mas tinha uma força, né? Tinha uma força para lutar, porque se a gente não luta, o que a gente faz? A gente abre mão, então não tem escolha. Por mais que se sentia triste, eu não podia me deixar levar pela tristeza, eu tinha que passar força. É um exemplo que minha mãe me deu. E quem te deu essa força? A tua família te apoiou nesse momento? Então, a minha família esteve muito presente, mas a maior força que veio mesmo foi de Deus. Só Deus para dar força para eu conseguir vencer. Quem que te levou para a Igreja Universal, para o Templo de Salomão? Foi através do meu pai e do meu irmão. Eles frequentavam as reuniões, tinha também, então, alguns propósitos para cura. E foi assim que eu... Que você conseguiu. Você indica hoje para as pessoas que estão passando por isso?